Olá, turma. Aqui é o professor Humberto Júnior e vamos à nossa aula de ciências do oitavo ano. O próximo capítulo ele é uma continuação do capítulo anterior, ou seja, não vai mudar nada, não vai mudar não é uma mudança drástica de um assunto para o outro, é o mesmo assunto. Tanto é que nesse capítulo a gente ainda vai falar sobre consumo de energia, vamos falar sobre quilowatts, vamos falar sobre potência, aquele cálculo com aquela fórmula que eu passei para vocês, respondemos até uma atividade na aula passada, tá bom? Então esse é um complemento, é uma continuação do assunto que a gente já viu. Quando a gente fala de uso consciente da energia elétrica, é evitar o desperdício de energia no nosso dia a dia, né? Evitar gastos desnecessários de aparelhos que demandam muita energia, né? Imagine para que evitar do Brasil entrar numa crise energética. Professor, o que é uma crise energética? A gente vai chegar um momento, se o Brasil entrar numa crise, como já ocorreu em épocas passadas, uma crise energética, a gente vai ter sérias consequências. Por quê? Porque o Brasil, a maior parte da eletricidade que é produzida no Brasil, ela vem das usinas hidrelétricas, né? A gente tem outras fontes de energia, mas a principal é a hidrelétrica, que é a energia retirada, né, dos rios, das águas, das represas, né? Então, sem água não tem eletricidade. Sem eletricidade não existe o desenvolvimento. Então, uma coisa puxa a outra. E o Brasil, como ele é um país com bastante rios, bastantes usinas hidrelétricas, a gente primeiro tem que fazer o quê? Usar de forma consciente para evitar que futuramente, né, o Brasil entre numa crise de energia. E nesse capítulo a gente fala justamente isso. O que é que a gente pode fazer para mudar esse conceito? Com quem a gente pode conversar e o que a gente pode, nossas ações, nossas atitudes no dia a dia, evitar ao máximo estar consumindo mais do que o necessário. Então eu fiz aqui uma seleção, né, de dicas para a gente poder praticar o consumo consciente de energia, economizar principalmente na nossa conta de luz, né? Algumas são bem simples e não requerem construções de grandes investimentos, se a gente não vai gastar muito, né? E pode ser utilizada tanto na nossa casa e também a gente fazer o uso consciente também, conscientizar outras pessoas para diminuir os gastos, porque o que a gente aprende, a gente pode passar também para as outras pessoas, né? Primeiro aqui, né, existem umas lâmpadas, né, chamadas de lâmpadas incandescentes. Essas lâmpadas, elas agora são até proibidas de serem fabricadas, né? Eram lâmpadas que gastavam bastante energia, geravam bastante calor, elas esquentavam bastante, né? Então elas tinham um consumo altíssimo de eletricidade. Hoje a gente já tem outras opções, temos as lâmpadas fluorescentes, mais econômicas, e ainda mais econômicas do que as fluorescentes, hoje temos as lâmpadas de LED. Elas são uma evolução muito boa, porque o consumo dela é muito baixo, né? Ela não gera calor, como as outras lâmpadas, tanto calor como as outras lâmpadas, como por exemplo a incandescente, né? E elas duram muito mais tempo, né? O tempo útil de vida delas são mais longos, né? Então, elas estão sendo bastante utilizadas hoje no dia a dia, por serem econômicas, por durarem bastante tempo, diferente das fluorescentes e das incandescentes. Sempre quando a gente sair, né, de um quarto, de uma cozinha, de um banheiro, não tiver ninguém, sempre lembrar de desligar as luzes. Mesmo, professor, mesmo se for uma lâmpada de LED, sim, né? Às vezes uma pequena diferença, né, que a gente faz no nosso dia a dia, desligar as luzes, o hábito de desligar as luzes, vai fazer uma grande diferença aí na conta de energia no final do mês, né? Então, esse é um dos meios, né? Sempre lembrar de apagar as luzes quando sai de algum cômodo da casa. Em dias quentes, a gente sabe que na nossa região é muito comum a gente ter, né, os dias serem bastante quentes. Então, se for utilizar o chuveiro elétrico é o grande vilão da conta de energia elétrica, porque ele gasta bastante energia. Então, ele tem duas posições, né? Tem uma posição inverno e a posição verão. A posição inverno, ela gasta bastante energia. A posição verão, ela gasta bastante, mas não tanto quanto a posição inverno. Sempre utilizar, né, na posição verão, porque ele vai gastar menos energia, tá bom? Outra coisa também é diminuir o tempo no banho. Professor, como é que eu posso diminuir esse tempo? Se está tomando banho, né, com chuveiro elétrico, obviamente ele vai estar consumindo energia elétrica. E como é que a gente pode diminuir esse tempo no banho? Primeiro, né, muitas vezes a pessoa quando vai se saboar, deixa o chuveiro lá ligado, gastando energia elétrica e volta novamente para tomar o banho, né? Vai se saboar, desliga o chuveiro.
volta, liga. Então sempre diminui o tempo máximo, diminui o tempo que a pessoa for tomar banho, porque esse também vai fazer uma grande diferença no final do mês. Outra, né, conheço muita gente que deixa as portas, né, das geladeiras e freezers abertas. E quanto mais, quando uma porta de uma geladeira fica aberta, no freezer fica aberta, a geladeira vai consumir mais energia para tentar gelar mais. E ela vai, né, obviamente, uma coisa vai levar a outra, ela vai consumir bastante energia. Então, sempre evitar abrir toda hora a porta da geladeira, do freezer, né? E também sempre prestar atenção se a geladeira não ficou com a porta aberta, porque se ficou, ela vai consumir mais energia, porque ela vai tentar gelar mais. E se a porta aberta ficar aberta, o frio vai sair e ela vai tentar compensá-lo produzindo mais e mais, gastando mais e mais energia. Não utilizar o aparelho de ar-condicionado em temperatura muito baixa. Ar-condicionado também é um vilão da conta de energia elétrica. Quanto mais frio você deixar, né, na temperatura mais fria, mais ele vai consumir energia elétrica. Então, se for deixar ele ligado, evitar deixar ele sempre na temperatura mais baixa, porque quanto mais baixa, mais eletricidade ele consome. Outra dica também, né, sempre, não sei se vocês perceberam, mas quando a gente uma televisão, por exemplo, quando a gente chega, a gente liga no controle remoto, ela já está pronta, né? E a gente desliga. Quando a televisão está fora da tomada, a gente diz que ela está em um modo chamado de standby, que é o modo de espera. E esse modo de espera, ela consome energia elétrica. Então, sempre quando não for utilizar por longos períodos um aparelho, sempre colocar ele em modo de sempre tirar ele da tomada e não deixar ele em modo de standby. Tanto isso ocorre também com televisões, computadores, né? Então sempre fazer isso, lembrar de tirar sempre da tomada é uma excelente forma também de economizar energia. Algo bem interessante é que, não sei se você já ouviu falar, das 18 horas até as 21 horas é considerado o horário de pico da energia elétrica. Professor, o que é isso? É o horário em que se está consumindo a maior quantidade de energia. Então, sempre evitar, né, nesses horários, evitar ao máximo consumir energia elétrica, nesses horários chamados horários de pico. Por quê, professor? Porque nesses horários as usinas hidrelétricas elas não dão conta de produzir energia elétrica. Aí ele tem que acionar o que? Outras usinas elétricas, que no caso as usinas termoelétricas, aquelas que queimam material para produzir eletricidade, né? Para esquentar a água para produzir eletricidade. Essas termoelétricas, chamadas de emergenciais, elas geram gases que são liberados na atmosfera que provocam que contribuem para o gás do efeito estufa. Então, nesses horários de pico, evitar ao máximo, tá, né? Nesse horário de pico, às vezes numa casa tem 2, 3 televisões, uma pessoa está com computador, então é nesse horário que justamente existe o maior consumo, principalmente aqui no Brasil, de energia elétrica. Com essas dicas, né, e mais outras, é possível a gente diminuir o consumo de energia elétrica na nossa residência. E isso vai fazer o quê? Bem para o planeta e bem também para no final do mês na nossa conta de energia elétrica, que vai ficar o valor mais baixo. Então, espero que vocês tenham entendido, né? É bem fácil esse assunto, ele fala um pouco sobre de uso consciente, né? Ou como a gente pode utilizar a eletricidade no nosso dia a dia. Então, né, voltando aqui, vamos para. Quero que vocês peguem o módulo na página 61. Ele vai ter uma atividade para vocês fazerem. Ele está mostrando aí vários aparelhos elétricos de uma residência. Eu vou explicar aqui, vamos aqui no módulo. Eu vou explicar o primeiro, né, do chuveiro elétrico. Eu quero que vocês respondam dos outros aparelhos. Então, ele deu aqui vários aparelhos. Então, com base nesse raciocínio, calcule o percentual dos demais eletrodomésticos no consumo mensal da residência e complete a tabela anterior. Então, vou mostrar para vocês como é que vocês vão responder essa questão. Para responder essa questão, vocês vão utilizar uma regra de 3, muito simples, não é nada complicado, é bem fácil. Aqui a gente tem os aparelhos elétricos, chuveiro, ar-condicionado, geladeira, computador, lâmpada, lavadora de roupas, televisor e o ferro elétrico. Temos a quantidade, temos a potência, o tempo de uso, alguns são utilizados 1 hora por dia, 3 horas por dia, outros um mês inteiro, tá? Temos todos aqui os dados. Temos o consumo mensal em quilowatts, tá bom?
E aqui temos o percentual, porcentagem de que ele contribui no final na nossa conta de energia elétrica. Vamos pegar primeiro o chuveiro elétrico. Qual o consumo mensal do chuveiro elétrico kWh? 165. Colocamos aqui, né? Qual a potência desse chuveiro elétrico? 5.500 o quê? Watts. Achamos aqui. Já temos o consumo em quilowatts e a potência watts. Faltou o acentozinho da potência aqui. Como é que a gente vai fazer, professor? Uma regra de 3. 337 equivale a 100%. Professor, o que seria 337? 337 é o consumo total. Vamos supor que a gente pegou nossa conta de energia e viu lá que o consumo total é 337. Quer dizer que é o consumo de quê? De todos os aparelhos. Que equivale ao que? 100%. Ou seja, 337 equivale a 100%, ou seja, 100% de todos os aparelhos que foram ligados durante o mês na nossa residência. E como ele está pedindo do chuveiro elétrico, a gente colocou aqui potência embaixo de consumo, né, quilowatts embaixo de quilowatts. 137 quilowatts equivale a 100%, 165 quilowatts, que é o consumo o consumo mensal do chuveiro elétrico, equivale a X, porque a gente quer saber a porcentagem, quanto por cento esse aparelho consumiu durante o mês. Então a gente faz uma regra de 3, ó. Muito fácil, que vocês aprendem lá no 6º ano. 337x é igual a 165 vezes 100. Né? 337x é igual a 16.500. X vai ser igual, né? X vai ser igual a 16.500 dividido por 337. X vai ser igual ao que? 48,9, que é o consumo, a porcentagem lá na nossa conta de energia elétrica. Então aqui é uma conta, né, uma regra de 3. Nem precisava a potência, que a gente nem utilizou ela. Então, por exemplo, aqui o ar-condicionado, né, é utilizado que 3 horas por dia. Consumo 81. Faz a regra de 3 novamente e vai concluindo. Então, eu quero que vocês façam essa atividade e vocês vão me entregar. Eu vou dar umas informações no final da aula para vocês, como vocês podem me entregar essa atividade, tá bom, gente? Então, a regra de 3, vocês fazem a regra de 3 para todos e vão encontrar o resultado. Pronto. Na página 62 do módulo, tem também uma atividade que eu vou pedir para vocês. Olha, na maior parte das residências, os grandes responsáveis pelo consumo de energia elétrica é o chuveiro eletrônico, o ar-condicionado, a geladeira. Então ele está pedindo para analisar esses 3 aparelhos. E eu já coloquei aqui para vocês. Como muitas vezes a gente não tem como saber, não é, a potência desses aparelhos, aí eu já coloquei aqui para vocês. Então, como base, vocês vão fazer essa atividade aqui. Estão lembrados daquela fórmula que a gente fez na videoaula anterior? Potência multiplicado por uso de horas por dia, multiplicado por dias de uso por mês, tudo isso dividido por 1000, e a gente vai achar o consumo daquele determinado equipamento, que é sempre expresso em quilowatts, tá bom? Eu coloquei aqui o ar-condicionado, a potência dele, o número de uso por dia e o número de uso por mês. Chuveiro, todos os dados. Geladeira, também todos os dados. Tá bom? Eu quero que vocês respondam essa parte aqui. Aí aqui eu coloquei as dicas, né? Vocês vão responder, né, a atividade do módulo da página 61 e 62, conforme esses dados que eu passei na nossa videoaula, né? E para vocês me entregarem, vocês podem tirar uma foto nítida da resposta, que pode ser no módulo mesmo, tá bom? Com o nome de vocês, tira uma foto nítida. Vocês podem entregar para a coordenação pelo WhatsApp, ou até para mim mesmo, ou também podem enviar lá pelo Google Sala de Aula, que eu vou estar recebendo e vou estar visualizando, que é até mais interessante por lá. Vocês enviarem, que eu recebo na mesma hora, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido bastante. A aula é bem fácil, muito simples, a regra de 3 dá para vocês fazerem bem fácil, e eu fico no aguardo, tá certo?
Muito obrigado e até mais.